Eu pensei que conhecia minha nora, mas o que descobri sobre ela me fez entender por que algumas pessoas guardam segredos a vida toda. E eu, aos 73 anos, carreguei esse peso sozinha por quase uma década. Hoje vou contar para vocês como uma mulher que me humilhou, me expulsou da própria casa do meu filho, acabou sendo chantageada por mim mesma. E o pior de tudo? Meu próprio filho escolheu o lado dela, mesmo sabendo que eu estava certa. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e confessar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir nossas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Conceição. Nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará, e sempre fui uma mulher de fibra. Criei meu filho Antônio sozinha depois que meu marido morreu num acidente de trabalho quando o menino tinha só 12 anos. Trabalhei vendendo pamonha, tapioca, fiz faxina em casa de família, fiz de tudo para dar estudo para o meu menino. Antônio cresceu, se formou técnico em mecânica, arrumou um bom emprego numa oficina em Fortaleza e aos 28 anos me apresentou Valdirene. Uma moça bonita, isso eu não podia negar. Mas desde o primeiro encontro eu senti que tinha alguma coisa errada nela. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e sente um aperto no peito? Era isso que eu sentia com Valdirene. Eles casaram em 2015 e logo veio minha primeira netinha, a Yasmin. 2 anos depois nasceu Gabriel. Eu morava numa casinha simples em Juazeiro, vivia da minha aposentadoria e de uns trabalhinhos de costura que eu fazia. Mas em 2018, aos 66 anos, eu tive um derrame. Não foi grave, graças a Deus, mas me deixou com algumas limitações. Foi quando o Antônio insistiu para eu ir morar com eles em Fortaleza. Valdirene concordou na frente do meu filho, mas eu via nos olhos dela que não era de coração. E logo descobri por que ela aceitou. Ela queria que eu cuidasse das crianças, fizesse comida, limpasse a casa, lavasse roupa. Virei empregada doméstica na casa do meu próprio filho. Todo dia era a mesma coisa. Acordava às 5 da manhã para fazer café, preparar as crianças para a escola. Depois que eles saíam, eu lavava a louça, varria a casa, colocava a roupa no varal. Valdirene saía para trabalhar como recepcionista numa clínica, mas antes sempre deixava uma lista de afazeres para mim. E quando o Antônio chegava do trabalho, ela reclamava que eu não tinha feito alguma coisa direito. As crianças começaram a me tratar diferente também. Yasmin, que na época tinha uns 6 anos, uma vez me disse: "Vó, a mamãe falou que a senhora está aqui porque não tem onde morar. É verdade?" Aquilo me partiu o coração. Mas o pior era ver meu filho. Antônio chegava cansado, Valdirene enchia a cabeça dele com reclamações sobre mim e ele nunca me defendia. Nunca. Era sempre: "Mãe, tenta entender a situação da Valdirene, ela está estressada com o trabalho. Mãe, ajuda ela um pouco mais." Como se eu já não estivesse fazendo tudo naquela casa. A gota d'água foi numa sexta-feira de dezembro de 2019. Eu estava costurando umas roupinhas para o Gabriel, que ia fazer 3 aninhos, quando ouvi Valdirene falando no telefone com alguém. Ela estava no quarto, mas a porta estava entreaberta. Ela dizia: "Não aguento mais essa velha aqui em casa, Ana Paula. Ela fica se metendo na educação dos meninos, reclama da minha comida. E o pior é que o Antônio sempre dá razão para ela. Preciso dar um jeito de mandá-la embora daqui." Fingi que não escutei nada, mas meu coração disparou. Naquela noite, quando Antônio chegou, Valdirene armou a maior confusão. Disse que eu tinha gritado com as crianças, que tinha falado mal dela para os vizinhos, que tinha mexido nas coisas dela. Tudo mentira. E meu filho que eu criei com tanto sacrifício, olhou para mim e disse: "Mãe, acho melhor a senhora voltar para Juazeiro. Aqui não está dando certo." Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Perguntei: "Antônio,
Você está me expulsando da sua casa? E ele, sem olhar nos meus olhos, respondeu: Não é expulsão, mãe. É melhor para todo mundo. Valdirene estava do lado dele, com um sorriso de vitória no rosto. Naquele momento eu entendi que tinha perdido meu filho para aquela mulher. No sábado de manhã, Antônio me levou de volta para Juazeiro. A viagem foi em silêncio completo. Quando chegamos na minha casinha, que estava cheirando a mofo depois de mais de um ano fechada, ele me deu R$ 500 e disse: Mãe, qualquer coisa a senhora me liga. Qualquer coisa? Eu tinha dado a vida por aquele homem e agora ele me tratava como uma estranha. Vocês acreditam numa coisa dessas? Me digam aí nos comentários. No lugar de vocês, o que fariam? Porque eu, naquele momento, senti um ódio que nunca pensei que pudesse sentir na vida. Passei o Natal e o Ano Novo de 2019 sozinha. As crianças nem me ligaram. Antônio mandava mensagem de vez em quando perguntando como eu estava, mas era só educação mesmo. Eu estava com o coração partido, me sentindo a pessoa mais abandonada do mundo. Foi em fevereiro de 2020 que tudo mudou. Minha comadre Raimunda, que mora em Fortaleza há mais de 20 anos, foi me visitar. Ela sempre foi muito observadora, dessas pessoas que reparam em tudo. Quando eu contei para ela o que tinha acontecido, ela balançou a cabeça e disse: Comadre, eu sempre achei essa Valdirene muito estranha. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e Raimunda me contou que algumas vezes tinha visto Valdirene num bairro bem longe de onde ela morava, sempre acompanhada de um homem que não era meu filho. Uma vez ela até tentou cumprimentar, mas Valdirene fingiu que não viu e entrou rapidinho num prédio residencial. Aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça. Comecei a juntar algumas peças. Valdirene sempre teve gastos altos. Usava roupas caras, teve condição de trocar de carro 2 vezes nos últimos anos e o salário dela como recepcionista não justificava aquele padrão de vida. Pedi para Raimunda descobrir mais informações sobre aquele homem e aquele prédio. Ela tem um jeito especial para essas coisas, sempre foi curiosa. Em 2 semanas ela voltou com informações que me deixaram de queixo caído. O homem se chamava Edmilson. Era casado, dono de uma rede de farmácias em Fortaleza e tinha um apartamento naquele prédio onde Raimunda viu Valdirene entrando. Mas o mais chocante é que ela descobriu que Valdirene frequentava aquele apartamento há mais de 3 anos, sempre nos mesmos dias da semana, sempre no mesmo horário. Minha nora estava tendo um caso extraconjugal há anos e meu filho não fazia ideia de nada. Eu poderia ter ligado para o Antônio naquele mesmo dia e contado tudo. Poderia ter mandado as fotos que Raimunda conseguiu tirar de longe, mostrando Valdirene entrando e saindo daquele prédio. Poderia ter acabado com aquele casamento numa ligação só. Mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu queria que ela sentisse na pele o que é ser humilhada. Queria que ela passasse pelo desespero de perder tudo, assim como ela tinha me feito sentir. Liguei para Valdirene numa quinta-feira de manhã. Quando ela atendeu, eu disse: Nora, preciso conversar com você. É sobre Edmilson e o apartamento na Rua das Flores. O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Depois ela gaguejou. Do que a senhora está falando, dona Conceição? Eu disse: Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nos encontramos hoje à tarde no shopping Iguatemi, na praça de alimentação, às 3 horas. E você vem sozinha. Quando a vi chegando no shopping, Valdirene estava pálida, com os olhos vermelhos. Sentou na minha frente e perguntou direto:
O que a senhora quer? Eu coloquei as fotos em cima da mesa e disse: quero voltar para a casa do meu filho. Quero ser tratada com respeito. E quero que você pare de encher a cabeça dele contra mim. Ela olhou as fotos e começou a chorar. Por favor, dona Conceição, não conta nada pro Antônio. Eu amo seu filho, eu juro que amo. Amo? Eu perguntei. Se você amasse, não estaria traindo ele há 3 anos? Não estaria gastando dinheiro de outro homem enquanto meu filho se mata de trabalhar para sustentar essa casa? Valdirene implorou, chorou, prometeu que ia terminar tudo com Edmilson. Mas eu não estava ali para ouvir promessas. Eu disse: você tem 2 opções. Ou você liga para o Antônio agora e inventa qualquer desculpa para eu voltar para a casa de vocês, ou eu mando essas fotos para ele, para os pais dele, para os seus pais e para metade de Fortaleza. No sábado seguinte, Antônio apareceu na minha porta com um sorriso forçado. Mãe, a Valdirene está com saudade da senhora. Que tal voltar para casa? Eu sabia que era tudo teatro, mas eu aceitei. Quando cheguei na casa deles, o clima estava completamente diferente. Valdirene me tratava com uma educação exagerada, quase subserviente. As crianças perceberam a mudança e começaram a me tratar melhor também. Mas eu via nos olhos dela o ódio que ela sentia por mim. E eu confesso que senti um prazer estranho em vê-la assim, pisando em ovos, com medo de que eu contasse tudo para o Antônio a qualquer momento. Durante alguns meses, aquela tensão silenciosa dominou a casa. Valdirene cumpria nossa acordo na risca. Me tratava bem na frente do Antônio, não reclamava do meu trabalho e até fingia que gostava da minha companhia. Mas as crianças começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Gabriel, mesmo pequeno, notava que a mãe ficava nervosa perto de mim. E Yasmin, que sempre foi mais esperta, me perguntou uma vez: Vó, por que a mamãe fica triste quando a senhora chega perto? O pior é que eu comecei a perceber que Antônio também estava notando as mudanças. Ele estranhava a educação excessiva da esposa comigo, perguntava se tinha acontecido alguma coisa entre nós duas. Valdirene sempre mentia, dizia que tinha refletido sobre o comportamento dela e tinha decidido me tratar melhor. Em outubro de 2020, aconteceu o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejava. Antônio descobriu a traição da esposa, mas não foi através de mim. Edmilson, o amante de Valdirene, teve um infarto fulminante e morreu. A esposa dele, procurando documentos no apartamento que ele mantinha, encontrou várias fotos de Valdirene, presentes que meu filho tinha dado para ela e até cartas de amor que ela escrevia para ele. A viúva de Edmilson, numa atitude de vingança, procurou Antônio no trabalho e contou tudo. Mostrou as provas, explicou que o caso durava anos e ainda disse que o marido dela gastava uma fortuna com Valdirene. Quando Antônio chegou em casa naquele dia, eu estava na cozinha preparando o jantar. Ouvi a voz dele alterada no quarto. Valdirene, preciso falar com você, agora. O que se seguiu foram 2 horas de gritaria, choro e a confissão completa dela. Valdirene admitiu tudo. O caso, o dinheiro que recebia de Edmilson, as mentiras que contava para justificar suas ausências. Antônio saiu de casa naquela noite e só voltou 3 dias depois. Quando retornou, me chamou para conversar. Mãe, a senhora sabia de alguma coisa sobre isso? Eu olhei nos olhos do meu filho e menti. Não, meu filho, eu não sabia de nada. Mas Valdirene, na raiva e no desespero, acabou entregando tudo.
Antônio, sua mãe sabia de tudo há meses. Ela me chantageou para voltar para cá. Ela tem fotos, tem provas, ela sabia de tudo. Naquele momento, meu mundo desabou. Antônio me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, não era decepção, era nojo. Ele disse: mãe, a senhora é tão falsa quanto ela. Vocês duas merecem uma a outra. O que aconteceu depois foi a parte mais dolorosa de toda essa história. Yasmin, que na época tinha 8 anos, tomou o lado da mãe. Ela disse que eu era uma avó má, que tinha feito a mamãe chorar, que não queria mais falar comigo. Mas Gabriel, mesmo pequeno, com 4 anos, continuava carinhoso comigo. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que todo mundo estava triste e gritando muito. A situação ficou insustentável. Antônio não falava comigo, Valdirene me odiava abertamente, Yasmin me evitava e só Gabriel ainda me procurava para brincar e me dar beijinho de boa noite. Durante 3 meses vivemos naquela casa como estranhos. Eu cozinhava, limpava, cuidava das crianças, mas era como se eu fosse invisível. Ninguém conversava comigo, ninguém me incluía em nada. Foi quando decidi fazer a pior coisa da minha vida. Em janeiro de 2021, eu comecei a fingir que estava passando mal. Sabe aquelas pessoas que fingem doença para conseguir atenção? Foi exatamente isso que eu fiz. Começou com dores de cabeça que eu dizia que eram terríveis. Depois foram tonturas, falta de ar, dores no peito. Eu sabia exatamente como agir porque tinha visto minha própria mãe fazer isso anos atrás, quando queria alguma coisa. Antônio, mesmo zangado comigo, ficou preocupado. Me levou no médico várias vezes, fez exames, e quando os resultados davam normais, eu dizia que as dores continuavam. Valdirene desconfiava que eu estava fingindo, mas não podia falar nada porque sabia que eu tinha informações sobre ela que ainda podiam destruir a vida dela completamente. A situação chegou ao ponto em que eu fingia desmaios. Uma vez caí na cozinha propositalmente e bati a cabeça na quina da mesa. Fiquei com um galo enorme e Antônio ficou desesperado achando que eu ia morrer. Yasmin começou a ter pena de mim. Gabriel ficava chorando sempre que eu passava mal. E aos poucos eu consegui o que queria, a atenção e o cuidado da minha família. Mas o preço que paguei por essa manipulação foi muito alto, porque no fundo eu sabia que estava sendo tão falsa quanto acusava Valdirene de ser. Vocês devem estar pensando, que mulher terrível é essa? Como uma avó pode manipular a própria família dessa forma? E vocês têm razão em pensar isso, porque foi exatamente isso que eu fiz. A verdade é que quando a gente se sente rejeitada, humilhada, abandonada, às vezes faz coisas que nunca imaginou que seria capaz de fazer. Eu não estava fingindo doença por maldade. Eu estava fingindo porque era a única forma que eu conhecia de receber um pouco de amor e atenção dos meus próprios netos e do meu próprio filho. Mas, no meio de 2021, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Gabriel, que sempre foi uma criança muito observadora, mesmo pequeno, me flagrou fingindo uma das minhas crises. Era uma tarde de domingo. Eu pensei que estava sozinha na casa e simulei um desmaio na sala. Quando acordei, Gabriel estava do meu lado, me olhando com aqueles olhinhos espertos e disse: Vó, por que a senhora estava fingindo que tinha desmaiado? Naquele momento, eu olhei para aquela criança inocente e vi o que eu tinha me tornado. Vi que estava ensinando para o meu neto que mentir, fingir, manipular era algo normal. Vi que estava sendo um exemplo terrível para ele. Comecei a chorar de verdade, pela primeira vez em meses. Gabriel me abraçou e disse: Vó, não precisa fingir que está doente para eu gostar da senhora. Eu já gosto. Aquelas palavras me quebraram completamente.
Mas antes que eu pudesse responder alguma coisa, Gabriel continuou falando, com aquela sinceridade que só criança tem. Vó, eu sei que a senhora fica triste porque a mamãe e o papai brigam muito. Eu também fico triste, mas quando a senhora finge que está passando mal, eu fico com mais medo ainda. Peguei aquele menino no colo e prometi para ele que nunca mais ia fingir nada. Mas Gabriel não tinha terminado de falar. Ele disse: Vó, a Yasmin também gosta da senhora, mas ela está com raiva porque ouviu a mamãe chorando no telefone com a vovó dela. A mamãe disse que a senhora sabia de coisas ruins sobre ela. Naquele momento, eu entendi que as crianças sabiam de muito mais coisa do que a gente imaginava. Elas não entendiam os detalhes, mas sentiam toda a tensão, toda a falsidade, todo o ódio que estava circulando naquela casa. Perguntei para o Gabriel: e você, meu neto, o que você pensa sobre tudo isso? E ele, com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm, respondeu: eu penso que todo mundo deveria parar de brigar e falar a verdade. Na escola da gente, quando alguém mente, a tia sempre descobre e ela sempre fala que é melhor contar a verdade logo, porque aí a gente não fica com o coração pesado. Aquela expressão de uma criança de 4 anos me atingiu mais do que qualquer sermão que eu já tinha ouvido na vida. Porque era exatamente isso que eu estava sentindo há meses. O coração pesado de carregar tantas mentiras, tanta raiva, tanto desejo de vingança. Naquele mesmo dia, ainda domingo, esperei Antônio e Valdirene voltarem da casa dos pais dela, onde tinham ido almoçar. Quando eles chegaram, as crianças foram brincar no quarto e eu chamei os dois para conversar na cozinha. Dessa vez eu contei tudo, mas diferente. Não contei com raiva, não contei para me vingar. Contei como quem está confessando um pecado e pedindo perdão. Falei sobre como me senti humilhada quando fui expulsa de casa. Falei sobre a dor de ver meu próprio filho escolher o lado de uma mulher que estava traindo ele. Falei sobre como descobri a traição através de Raininda, sobre como chantageei Valdirene, sobre como fingi estar doente para conseguir atenção. Antônio ficou em silêncio por muito tempo. Valdirene chorava baixinho, mas dessa vez não eram lágrimas de raiva ou de medo, eram lágrimas de vergonha mesmo. Quando terminei de falar, Antônio disse: Mãe, eu não sei mais quem é a senhora. A mulher que me criou nunca faria isso. E ele estava certo. A mulher que criou ele com tanto amor e sacrifício nunca teria feito aquilo. A dor de ser rejeitada tinha me transformado em alguém que eu mesma não reconhecia. Saí da casa do meu filho no dia seguinte, desta vez por vontade própria. Voltei para Juazeiro do Norte e passei os próximos 2 anos refletindo sobre tudo que tinha acontecido. Mas antes de ir embora, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Yasmin, que tinha me evitado por meses, apareceu no meu quarto enquanto eu estava fazendo as malas. Ela estava com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Ela disse: Vó, eu ouvi a conversa ontem. Eu não entendi em tudo, mas entendi que todo mundo fez coisas erradas. A mamãe, o papai e a senhora também. Eu parei de dobrar as roupas e olhei para ela. Yasmin continuou: Vó, lá na escola a gente aprende que quando todo mundo erra, todo mundo pode pedir desculpas e tentar ser amigo de novo. Será que a gente não pode fazer isso também? Abracei minha netinha e prometi que ia tentar ser uma avó melhor, mesmo morando longe. Prometi que não ia mais mentir, não ia mais fingir e que se um dia ela quisesse conversar comigo sobre qualquer coisa, eu sempre ia falar a verdade. Em 2023, Antônio se divorciou de Valdirene. Não foi por causa das minhas revelações, mas porque ele nunca conseguiu perdoar a traição. Yasmin ficou com a mãe, Gabriel escolheu morar com o pai. Durante esse período de divórcio, uma coisa interessante aconteceu. Valdirene me procurou. Ela apareceu aqui em Juazeiro numa tarde de sábado, dirigindo sozinha,
com os olhinhos inchados de tanto chorar. Ela disse: Dona Conceição, eu vim pedir perdão não pelo que a senhora fez, porque eu sei que eu mereci, mas pelo que eu fiz com a senhora lá no início de tudo. Conversamos por horas naquela tarde. Valdirene me contou que sempre teve medo de sogra, que cresceu vendo a mãe dela brigar com a sogra e que quando eu fui morar na casa deles, ela achou que eu ia tentar controlar a vida dela. Ela disse: eu sei que isso não justifica nada, mas eu nunca soube como lidar com família. Meus pais se separaram quando eu era pequena, eu cresci no meio de brigas e achei que toda família era assim mesmo. Naquele dia, eu e Valdirene fizemos as pazes. Não viramos amigas, porque tem coisas que não se esquecem, mas paramos de ser inimigas. E isso já foi um grande alívio para todo mundo, principalmente para as crianças. E sabe qual foi a maior surpresa de todas? No final do ano passado, Antônio apareceu aqui em casa com Gabriel e disse: Mãe, a senhora quer voltar a morar conosco? Só nós 3 agora. Mas dessa vez eu disse não. Eu disse não porque aprendi que não dá para forçar o amor. Não dá para chantagear, mentir, manipular para conseguir carinho. O amor verdadeiro tem que vir naturalmente, sem pressão, sem medo. Hoje eu moro sozinha. Mas recebo a visita do Gabriel todo fim de semana. Yasmin ainda me evita, mas eu entendo. Ela viveu situações muito difíceis por causa das atitudes de todos nós adultos. Antônio e eu estamos reconstruindo nossa relação devagar. Ele me liga 2 vezes por semana, me visita 1 vez por mês e pela primeira vez em anos, quando conversamos, é verdade o que sai das nossas bocas. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que quando a gente age com maldade, mesmo achando que tem razão, sempre acaba machucando quem mais ama. Eu tinha razão sobre Valdirene. Ela realmente não prestava. Mas a forma como eu lidei com a situação foi errada. Eu poderia ter simplesmente contado a verdade para o meu filho desde o início. Poderia ter sido honesta sobre meus sentimentos de rejeição. Poderia ter conversado, explicado, pedido ajuda. Mas escolhi o caminho da vingança, da mentira, da manipulação e quase perdi minha família para sempre por causa disso. Hoje, aos 73 anos, eu entendo que ser rejeitada dói, mas se transformar numa pessoa má por causa da dor, dói muito mais. Porque quando a gente se torna aquilo que critica nos outros, a gente perde não só a família, mas perde também o respeito por si mesma. Valdirene era falsa, mentirosa, manipuladora. E no final, eu me tornei tudo aquilo que eu odiava nela. A diferença é que ela nunca admitiu seus erros, nunca pediu desculpas, nunca tentou mudar. Eu admiti, pedi perdão e estou tentando ser uma pessoa melhor todo dia. Não sei se um dia vou recuperar completamente a confiança do meu filho e dos meus netos. Talvez essa seja uma consequência que eu vá carregar para o resto da vida. Mas pelo menos agora eu durmo em paz, sabendo que não estou fingindo ser quem não sou. Aqui no canal, a gente conta histórias reais. Histórias de gente de verdade, que viveu momentos intensos, difíceis, bonitos, ou até mesmo segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail tá na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar sua história aqui com todo carinho e respeito. Às vezes, só de abrir o coração já ajuda muito quem tem uma história guardada no peito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história como essa que você viu agora pode dar força para quem está precisando falar a própria verdade. E se você viveu algo parecido, os comentários estão abertos. Aqui é um espaço seguro para a gente se escutar e se apoiar.